Olha, com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Esse programa aqui é produzido pela TV Grandourados, aqui do estado do Mato Grosso do Sul, e transmitido pela TV Com para todo o Brasil. E hoje eu quero falar de um assunto muito especial para nós, que se trata da ascensão de Cristo. Quando nós estudamos o Novo Testamento, a única ascensão registrada nas Escrituras, no Novo Testamento, é a ascensão de Cristo, quando ele subiu aos céus 40 dias depois da sua ressurreição. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e vamos tratar deste assunto hoje. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje nós vamos ler um texto para você de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versículos 6 a 11, que tratam da ascensão de Cristo, lembrando que é o único texto do Novo Testamento que trata da ascensão de alguém aos céus, e esse alguém é Jesus Cristo. Diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Esse texto narra a ascensão de Cristo. O que é a ascensão de Cristo? 40 dias após a ressurreição, ou seja, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, estamos saindo aí de um período de comemorações da Páscoa, da Semana Santa, a paixão de Cristo. Depois que ele passou pela morte, os 3 episódios mais importantes dos pilares da nossa fé cristã: a morte de Cristo lá na cruz, depois, ao 3º dia, ele ressuscitou dos mortos, o 2º pilar. O 3º é a ascensão de Cristo, quando ele subiu aos céus e prometeu que voltará. Então, 40 dias depois de ressurreto, Paulo registra em 1 Coríntios capítulo 15, que ele apareceu para mais de 500 testemunhas, aos apóstolos, aos discípulos mais próximos dele ali, e a mais de 500 testemunhas, Jesus ressurreto. Atos começa, Lucas narrando que 40 dias depois, versículo de número 3, dele aparecer a estas testemunhas e falar do reino dos céus, falar do reino de Deus, que não é deste mundo, e que está neste mundo, mas não é deste mundo no sentido humano, não é um reino na cidade tal, seja em Jerusalém, seja em Roma, seja no Brasil, seja onde for. Não é um reino humano, um império humano, físico, mas é um reino espiritual que reina sobre o coração dos seus súditos. 40 dias depois da ressurreição, então Jesus, reunido aqui à presença dos seus discípulos, e de repente algum pergunta para ele: será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus então responde: olha, não compete saber dia e hora, eu fico olhando que
os homens gostam muito de querer se intrometer naquilo que é da economia divina. A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as ocultas pertencem a Deus. E eles aqui estão querendo saber, é este o tempo em que vai restaurar o reino a Israel? Eles ainda esperavam uma restauração de um reino físico, mundial, tendo como capital Israel. E Jesus disse, não compete a vocês saberem o tempo, a época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. As especulações humanas, Jesus descarta aqui essas especulações humanas, dizendo, não compete para vocês saber dia e hora que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Agora, quanto a vocês, é o seguinte, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, poder para ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui está o mapeamento cronológico de Atos dos Apóstolos. O Evangelho começa a ser pregado em Jerusalém. Os cristãos são expulsos de Jerusalém pelas autoridades. E eles expulsos de Jerusalém, eles vão como uma ola pelo mundo, propagando o Evangelho, pregando, anunciando a Cristo, a sua ressurreição, o seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados, o arrependimento, a fé em Cristo como Salvador. Eles vão por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e vão alcançando os cantos até os confins da terra. E hoje o Evangelho está espalhado por todo o mundo. Por mais que se persegue o Evangelho, por mais que se persegue a pregação da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, mais ela se espalha pelo mundo, porque é ordem de Jesus, é mandamento de Jesus, e ele disse, eu estou convosco. As coisas mais misteriosas acontecem enquanto a igreja está proclamando o Evangelho do Reino de Deus, mas não compete saber o dia e a hora. Quantas pessoas já marcaram a volta de Cristo? Erraram, e quem marcar de novo vai errar de novo. Não vos compete saber dia e hora, compete a vocês proclamar o Evangelho, anunciar até que Jesus volte. Porque esse tempo é tempo de salvação. Então, o texto aqui é muito claro. Vocês vão receber poder. Depois, em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja. E a igreja cheia de poder, o poder do Espírito Santo, sai pregando o Evangelho pelo mundo. E até hoje nós pregamos o Evangelho no poder do Espírito Santo. Porque nós só podemos anunciar, e é o Espírito Santo que converte o coração do pecador, aplica nele a obra de Cristo, a redenção, a regeneração e dá a ele uma nova vida. Então, é nesse poder do Espírito, mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é o mesmo que dá vida àquele que está morto espiritual. É só o poder de Deus, não é a fala de um homem, mas é o poder de Deus. Enquanto pregamos o Evangelho, o Espírito Santo realiza esta boa obra. À vista disso, quando Jesus completa falando estas coisas, então o texto aqui diz que ele foi elevado às alturas, ele subiu aos céus à vista dos seus discípulos. A ascensão de Cristo, aquele que desceu do céu para nos salvar, realizou a sua obra e agora ele volta aos céus. Nós temos exemplos disso no Antigo Testamento? Temos. Nós temos lá no livro de Gênesis, capítulo 5, a história de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele subiu aos céus. Nós temos mais exemplos bíblicos? Temos. Elias, o profeta, no início do segundo livro de Reis, nós encontramos ali no capítulo 3, quando Elias subiu aos céus num redemoinho. Carros de fogo passaram entre ele e Eliseu, separando um no outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, subiu vivo. Temos mais casos.
Temos mais um caso enigmático assim, que é de Moisés, que ninguém achou o corpo dele onde fora sepultado, e ninguém sabe se esse corpo foi sepultado, se ele subiu aos céus, enfim. A gente não sabe. Depois encontramos no Novo Testamento uma referência de Miguel e Satanás brigando pelo corpo de Moisés, ou seja, querendo fazer dele uma idolatria, Satanás, como tem feito pelo mundo. Então, nós vemos estes exemplos que já serviram de algum tipo de preparação da igreja para entender a ascensão de Cristo, mas nenhum deles se comparam com a de Cristo. Porque a ascensão de Cristo aos céus, depois de consumada a sua obra, é diferente das demais do Antigo Testamento em alguns aspectos. Primeiro, que estes subiram aos céus sem passar pela morte. Jesus passou pela morte. Jesus, primeiramente, passou pela morte. Ele não fugiu da morte, ele não evitou a morte, ele passou pela morte e depois de morto ele ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu com seu corpo glorioso, ressurreto. Ele subiu aos céus depois de consumar a sua obra na terra. Aquilo que ele veio para fazer, ele fez. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, eu vou citar só um, que é o Salmo 110, que fala de um rei soberano, poderoso, um rei de Salém, segundo a ordem de Melquisedeque, é um rei que era também sacerdote, que conquistou um reino e subiu aos céus para do céu reinar sobre todo o seu reino. Salmo 110, uma referência a Cristo. É claro que ele está falando deste reinado soberano de Cristo. Ele subiu aos céus, está assentado à destra do trono de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas é um rei soberano. Ele hoje reina sobre todas as nações, embora o seu reino não seja um reino tão visível aos olhos humanos, mas é um reino real. Ele reina no coração do seu povo, ele reina conduzindo a história deste mundo, ele reina sobre todas as nações. Toda autoridade humana é uma autoridade delegada, mas Cristo tem uma autoridade absoluta sobre o reino da sua criação. Ele vive e reina hoje, não reinará no futuro, ele reina hoje e reinará também no futuro, mas ele reina hoje. Então, ele subiu vitorioso depois de conquistar os seus inimigos, depois de vencer Satanás, depois de não fracassar como representante da raça humana, como fracassou o primeiro, Adão, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Cristo vem agora, resiste todas as artimanhas de Satanás, vence Satanás, os inimigos, inclusive a morte, e sobe ao céu vitorioso. A ascensão de Jesus aos céus é uma ascensão vitoriosa daquele que cumpriu cabalmente a obra para a qual ele veio. Lá na cruz ele disse: está consumado. E para Pilatos, no julgamento, ele disse: o meu reino é o reino da verdade. Não é uma ameaça para o seu trono, mas não deixa de ser uma ameaça para o seu reino. E Pilatos deve ter entendido a diferença entre reino e império. Você pode ter um império imposto pela força, mas o reino de Cristo, o reino da verdade, estabelece no coração dos homens sem a força, nem por violência, mas pelo poder de Deus que opera no coração humano. Então, ele é rei, ele reina, subiu ao céu vitorioso, sentou à destra do trono de Deus e reina soberanamente sobre toda a terra. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esta mensagem sobre a ascensão de Cristo. Não saia daí, nós voltamos já. Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição,
E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, na TV Gran Dourados e também transmitido pela TV Com Brasil. Obrigado aqui ao Rubens, nosso diretor, a Roseli, a toda a equipe da TV Gran Dourados e a você que nos acompanha pela TV Com Brasil, por todo o Brasil. Hoje nós estamos falando sobre a ascensão de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo. 3 pilares importantes da nossa fé cristã e pilares preciosos, históricos, que faz parte da história humana e da redenção do homem. E estamos falando sobre essa ascensão de Cristo. Então Jesus subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele recebeu poder, autoridade sobre toda a terra, sobre toda a criação. Ele conquistou para Deus um povo. E isso é maravilhoso. Ele reina sobre toda a criação, mas ele conquistou para Deus um povo. Aí nós temos uma indagação, talvez, da mente humana, para falar assim, o que Jesus faz lá diante do trono de Deus? O que Jesus está fazendo hoje? Subiu aos céus? Tá. Sentou à destra do trono de Deus? Ok. Estevão, quando apedrejado, ele diz, veja o céu aberto e o Filho do Homem sentado à destra do trono de Deus. O centro do poder cósmico, do reino cósmico de Cristo, governando sobre todo o reino da criação de Deus. Mas o que Jesus está fazendo lá? O que ele faz hoje lá? A Bíblia descreve algumas coisas importantes para nós. Primeiro, a função do sumo sacerdote. É ele que derrama graça todos os dias sobre o coração do seu povo. Ele está lá derramando a sua graça, abençoando o seu povo, para que este povo, nos céus e na terra, permaneça em estado da bênção eterna em Cristo. Paulo fala que em Cristo e com Cristo nós nos assentamos nas regiões celestiais. Ou seja, é ele como um sumo sacerdote que subiu ao céu, se compadece da nossa fraqueza e derrama bênção sobre o coração do seu povo. É ele quem nos abençoa todos os dias. Outra coisa que Jesus está fazendo nos céus é como nosso advogado, defendendo a nossa causa. Aqueles por quem ele morreu, ele é o Paráclitos, o advogado, aquele que intercede por nós junto ao trono de Deus. Nós temos um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, Deus, o Filho do homem, o Filho de Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E ele intercede por nós. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2:1, ele vai dizer o seguinte: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao trono de Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É ele que intercede por nós. Ele intercede pelo seu povo. Ele exatamente derrama sobre nós a graça do sumo sacerdote, mas também ele defende a nossa causa como nosso advogado, nosso Paráclitos. É ele quem derramou sobre a igreja. Ele e o Pai que derramou o Espírito sobre a igreja. Então, ele está ali também como advogado, mas também como rei,
que reina sobre a terra, que reina sobre o seu povo, que reina no coração dos seus súditos, mas que também domina sobre todo o cosmos, sobre todo o universo. Jesus é este maravilhoso companheiro que todos os dias está lá cuidando do seu povo à destra do trono de Deus. E por fim, ele diz também aqui no texto que ele voltará. É de lá que ele voltará em poder e glória, no seu estado de exaltação, não mais de humilhação, não mais da manjedoura, não mais do crucificado. Agora é do ressuscitado, aquele que está à destra do trono de Deus, vivo, ressurreto, vivo. Alguém fez uma observação muito importante. Por que as pessoas têm tanto... uns amam e outros têm tanto ódio de Cristo? É porque ele está vivo. Herodes foi um homem bárbaro, os imperadores romanos foram homens extremamente violentos, homens que deixaram um legado horroroso sobre a raça humana. E por que as pessoas não têm ódio, por exemplo, do imperador Nero, que tanto perseguiu a igreja, que tanto perseguiu os cristãos, tanta atrocidade causou? É porque ele está morto. Ninguém tem ódio daqueles que já morreu, mas de Cristo, porque ele está vivo e voltará. O texto aqui vai dizer assim: varões galileus, este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele virá do modo como viste subir. Ou seja, ele subiu numa nuvem, a nuvem da glória de Deus, a Shekinah, a nuvem da glória de Deus. E ele voltará glorioso nas nuvens. E assim subiremos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com ele. Agora observem que ele subiu na nuvem, voltará nas nuvens com poder e glória, e ele voltará para consumar a sua obra, consumar o seu reino. Aí sim, não será mais este reino discreto, visível na presença da igreja no mundo, mas ao mesmo tempo nem todos conseguem enxergar o reino de Deus. Aí sim, todos enxergarão, porque toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda boca dirá que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora tem um detalhe do cronograma de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos na ascensão de Cristo o cronograma de Deus. Pela ascensão de Cristo, o Novo Testamento registra que Jesus inaugurou os últimos dias. Então nós vivemos esta era escatológica, de uma escatologia inaugurada, os últimos dias. Mas o último dia ainda não chegou. Nós vivemos os últimos dias, o cronograma de Deus. A qualquer momento Jesus voltará. Alguém disse que a nossa cultura, ela vive assombrada por Cristo. Verdade. Porque mataram a Cristo, ele ressuscitou dos mortos. Pregaram Jesus numa cruz e ele pagou-lhe o preço pelos nossos pecados. Depois, ressurreto, ele apareceu 40 dias para os seus discípulos. Depois de 40 dias ele subiu aos céus e prometeu que voltará, e voltará para julgar a terra, para o juízo final, para pôr fim a esta era. É por isso que a nossa cultura vive assombrada por Cristo, sim. Porque até aqueles que negam a Cristo, no fundo, falam assim: mas e se isso for verdade? Eu estou enrolado. Se isso for verdade, como está minha vida? Eu posso ter alguma segurança da eternidade? Sem Cristo, não. Nós só temos uma segurança eterna na nossa alma crendo em Cristo como nosso Salvador, porque Ele pagou lá na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir a salvação e a vida eterna, subiu aos céus, cuida da sua igreja hoje. No cronograma de Deus, Ele voltará como juiz para julgar esta terra e estabelecer o fim deste tempo, deste século, inaugurar um tempo chamado eternidade.
Então, é melhor você acertar sua vida com Cristo hoje. Jesus não é alguma coisa que você acrescenta aos seus dias, que você acrescenta a uma vida desregrada. Não, Jesus é um Salvador que nos chama para andar com Ele em novidade de vida, em santificação, numa nova vida, numa nova jornada, numa nova caminhada. Jesus é a única esperança da sua alma. O cristianismo é a religião do ressuscitado, da esperança, da salvação e da vida eterna. Você já acertou sua vida com Cristo, porque esse tempo é o tempo de salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas no dia que ele voltará como juiz, não mais como Salvador, mas como juiz, para julgar essa terra. Aí no cronograma de Deus, será tarde demais para reconhecer a Cristo, Filho de Deus, como seu Salvador. Faça isso agora, não espere para depois. A sua vida depende disto, para você viver bem agora e em toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir a nossa programação de hoje. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia em todo o Brasil, acompanhando aqui conosco este programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje falamos sobre a ascensão de Cristo. Vamos orar, vamos falar com Ele. Senhor Deus, nosso Pai amado, obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, o único mediador que nós temos entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Obrigado pela obra maravilhosa de Cristo na cruz, pela sua ressurreição ao terceiro dia e porque Ele subiu aos céus, vivo, cuida da sua igreja, está à direita do trono do Pai Celestial, onde recebeu autoridade sobre todas as nações. E é por isso que Ele nos diz à igreja: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, todas as raças, línguas, povos. Senhor, nós te bendizemos por isso. E pedimos que aquele que nos ouve agora receba também da tua graça, da tua palavra, do teu evangelho, da tua salvação. Oramos para que haja salvação no coração daquele que agora, arrependido dos seus pecados, olha para Cristo como seu Senhor e Salvador. Ó Deus, derrama graça no coração daquele que confessa a Cristo como Salvador da sua vida neste momento. Oramos confiados nos méritos únicos e eternos de Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador. É em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor.